Ilcinho Procópio Oficial, muito obrigado, cantor. Estará aqui comigo no programa 10 Perguntas, segunda-feiras, com o nosso grande amigo Gil Lisboa. Música de Jomar, um dos grandes produtores musicais, musicista da Bahia. Foi um presente que o 10 Perguntas ganhou, a trilha sonora. Cadê o nosso convidado? Programa 10 Perguntas, rumo aos 6 anos. Mês de agosto, mês de aniversário do programa 10 Perguntas. Teremos aí grandes entrevistas, como, aliás, vem sendo, né? Sempre ao longo dos anos. Vamos lá, nosso convidado já chegou. Vamos chamá-lo para o ao vivo. Mesquita, tudo bom? Miri Duarte, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. 10 Perguntas. Hoje a nossa live, entrevista live, é com o nosso grande amigo, Gil Lisboa, astrólogo, tarólogo e numerólogo. Boa noite, Gil, tudo bem? Oi, Zé Augusto, boa noite, tudo bem? E você? Firme. Querendo saber as novidades, né? As novidades. Vamos a ela, né? As novidades, elas estão aí, né? Na porta, que a gente está vendo. Esse ano é cheio de novidades. Imagina. Já está sendo para todos nós, né? Tanto do... Aham. Vamos deixar você falar, que é melhor, porque se eu vou falar o que está acontecendo nesse início, eu vou dizer que não está fácil. Mas vamos lá, firmes e fortes. Gil, antes de falarmos um pouco sobre astrologia, sobre a numerologia, gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Você já é a terceira vez que volta aqui, graças a Deus, está sempre à disposição de 10 perguntas, mas tem muita gente que está entrando e novo no programa, né? Seguindo há pouco tempo o programa. Eu gostaria de falar um pouco da sua formação, antes de começarmos aí com as 10 perguntas, pode ser? Pode ser. Boa noite a todos. Obrigado por estar aí na live. Bom, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, né? Formação que eu tive, porque eu morei 20 anos fora do Brasil, sou sagitariano de signo, né? O signo do mundo, né? Como o Zé Augusto também é, né? Comunicador. Então, eu estudei astrologia, numerologia em Portugal, na Espanha, na França, também andei batendo perna pela África, né? Alguns lugares. Então, assim, sempre procurando conhecimento, buscando espiritualidade. E aí eu me formei e hoje eu trabalho com isso, né? Dou consultas, não só para pessoas, que muita gente não sabe, mas uma empresa também pode ter um mapa. Então eu faço mapa astral de empresa, né? Consulta sobre o produto que a pessoa vai usar, se ela tem esse, né? Se ela vai trabalhar numa coisa e tem a ver com a personalidade dela, coisas assim, né? O mapa dá para ver muita coisa além de só a pessoa, né? O signo dela, né? Sim, sim. Ok. Isso eu não sabia que tinha negócio de empresas também, não sabia disso, não. Tem, claro, quando uma empresa, ela nasce, ela tem uma data, né? Ela nasce, tem um contrato, tem, né, assina lá a abertura da empresa, então tem uma data. Tudo que tem data tem um mapa, inclusive cidades, né? As cidades, países também tem signo, também tem a sua personalidade, né? Então, diferente do que as pessoas veem de horóscopo, né? Porque a astrologia as pessoas veem só como horóscopo, né? O signo tal, signos, né? E alguns falam mais alto na nossa vida, outros falam menos, né? Por exemplo, eu sou Sagitário com o Sol na casa 8. O que significa isso?
Significa que eu sou Sagitário, a casa 8 é de Escorpião. Eu tenho características de Sagitário e de Escorpião, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala, mas não bate nada com o meu signo, não sei o quê. Por quê? Porque tem outros detalhes que muitas vezes as pessoas não falam, né? E você não fica sabendo, né? Entendi. Pô, eu sou sagitariano, 30 tons de 1964. Nós já fizemos o nosso papo, estamos firmes aí, né? Uhum. Gil, bom, então vamos começar com as perguntas. Vamos, Estão chegando várias aqui. E toda vez que você então vem, vamos. começa aqui o meu WhatsApp aqui do meu Mac, que começa a andar uma atrás da outra. Eu já separei algumas, até passei aqui para o meu papel, aqui para a minha folha aqui de perguntas. E aí já chegou assim. Bom, o que está significando, sabendo que o ano de 2026 ele está sendo regido pelo planeta Marte? O que Bom, são várias perguntas bem fortes. Essa é uma delas que eu acho um pouco mais fraca. Então, algumas eu acho que é um pouco mais forte. No meu humilde entendimento. Gostaria que você falasse sobre isso. na verdade mas não é muito, né? Porque Marte, queira ou não, é o senhor da guerra, né? Então, qual é o ano de 26? Qual é a energia que nós estamos vivendo no ano de 2026? Guerra, né? Só que quando fala em Marte, ele é o senhor da guerra, mas ele também é o senhor do fogo. Então, muito acontecimento. Nós tivemos no ano passado muito acontecimento de água. Esse ano, muito acontecimento de fogo, né? E o fogo não significa só o elemento fogo. Por exemplo, discussões, brigas, conflitos, né? Marte é masculino da briga, por isso que está tendo muito caso de feminicídio, né? Que infelizmente, né? Porque assim, o planeta não tem culpa nenhuma. A energia que ele manda para nós, e nós é que usamos essas energias para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, como Marte, ele é o senhor da guerra, ele é o senhor do conflito, então a gente está tendo essas guerras, né? E também a guerra pelo poder, né? Porque o caso do feminicídio é um homem que não aceita perder o poder, né? Para perder a mulher, né? E que ele trata como um objeto, né? Então o que ele faz? Vai lá e desconta, né? A fúria dele, porque Marte tem a ver com fúria, né? A fúria Sim. da perda, né? Então, assim, como você falou, mas nós temos muitos planetas que também estão fazendo essa energia de guerra, de conflito que eu vou falar. Antes de você ir para outra pergunta, eu quero deixar um pouco claro aqui uma coisa que vai falar, mas eu quero um pouco esclarecer. Nós acabamos de entrar com Urano, que é o planeta das mudanças, no signo de Gêmeos. Durante 7 anos, Urano ele teve em Touro, tá? E Touro tem a ver com alimentos, tanto é que foi na época da pandemia que Urano entrou no signo de Touro, né? Então ele mudou o quê? Nossa forma de se alimentar, né? iFood, nossa forma de trabalho, trabalho com internet, e nossa forma de trabalho home office também. E nossa forma de ganhar dinheiro que veio o Pix. Então ele fez essa mudança. Agora ele entrou em Gêmeos. Serão 7 anos de mudança. Então, assim, por mais que a gente queira ficar na zona de conforto, porque em Touro a gente estava na zona de conforto ainda, né? Teve mudança, mas era a zona de conforto. Porque já não. Gêmeos é da velocidade. Então, esse ano, e Gêmeos tem a ver com ar, né? Então, esse ano vai ser um ano que vai passar muito rápido, entendeu? As coisas vão acontecer com muita rapidez. Então, é um momento, assim, de a gente estar preparado. E as coisas podem mudar. Então, por que eu estou falando isso? Inclusive coisas de internet. Porque a nossa tecnologia que nós temos hoje já não comporta mais. Então nós vamos ter muito problema com a internet, tipo assim, cair, ter problema, por quê? Porque é muita gente cada vez mais usando a internet. Agora com o negócio do IA também, então a gente vai ter muito. Então a gente vai ter que ir para um outro patamar a nível de internet, a nível de né, chamadas online, porque esse já não resiste mais, né? Era isso que eu queria dar uma. Mas já tá acontecendo esses probleminhas de cair a internet em alguns lugares, tá vendo? Aliás, são vários problemas. E as empresas aí de telefonia estão todas aí atrás do serviço perfeito, mas infelizmente não tá sendo 100%. Temos que continuar lutando né? Tá Claro. certo. E cobradas de preço, né? Sim. Outra coisa, hoje uma pessoa de Ribeirão Preto me mandou, que ela disse que leu que no dia 25 de abril, Urano mudou Urano mudou do signo de Touro para o signo de Gêmeos segundo. O que significa? Acho que é Touro 8, é Então, esse? touro é. Hã? Não entendi. O quê?
Touro para o signo de Gêmeos segundo. O que significa É isso mesmo. Então, é o que eu acabei de falar. Urano, ele é o planeta das mudanças e das tecnologias. Então ele fica 7 anos num signo. Durante o ano de 2018, e mais assim, ficou mais forte em 2019, quando veio a pandemia, ele fez as mudanças o quê? Nós tivemos que trabalhar home office, nós tivemos muita online, né? Começou a fazer vídeo, começou a usar a internet para trabalhar, fazer live, como a gente está fazendo aqui. Muita gente teve que pedir comida pelo iFood. Sim. E chegou o Pix, né? Então foram essas 3 coisas que o Urano em Touro mudou. Agora está em Gêmeos. Gêmeos é o planeta da comunicação. Então, assim, vai mudar o nosso tipo de comunicação, porque Gêmeos as coisas ficam mais velozes, então a nossa forma de falar, de pensar, vai mudar bastante, né? A internet, tudo isso vai ganhar uma velocidade. Inclusive, podemos ter aí grandes abalos nas economias mundiais. Por quê? Porque o processo, por exemplo, nós estamos na guerra, né? Sim. Agora nós estamos no mês de touro. Touro tem a ver com alimento, né? Então, pode ser e dinheiro também. Pode ser que venha alguma coisa relacionada a alimento, né? Alguma coisa relacionada ao dólar que caia, que venha causar algum desconforto na bolsa, alguma coisa assim. Então, cada mês, aí que eu falo sempre, eles têm energia. Então, nós estávamos no mês de Áries, já saímos, agora está no mês de Touro. E Touro tem a ver com isso. Dinheiro tem a ver com alimento e tem a ver com trabalho. Tá? Então, esse mês agora de Touro, que vai até o dia 20 de maio, é o mês para a gente lidar com a situação. E no mês de Áries, que foi lá no começo, a gente plantou. No mês de Touro, é dar continuidade. Por quê? Porque muita gente começa o ano novo, né? Para já começa em abril, né? Em março, abril, né? O nome já diz, abril. Mas eu vou chegar lá porque tem essa. Talvez alguém pergunte aí. Então, assim, quando chega no mês de abril, a energia começa a andar, né? Aí tem o mês de Touro, que é mais lento, né? Então, para a gente pensar, eu quero trabalhar, o que eu quero trabalhar, esse mês que eu quero, é como se estivesse cuidando da planta. Aí depois vem o mês de Gêmeos. Gêmeos é para você sair divulgando o seu trabalho, falando, entendeu? É assim que funciona. Cada signo que vão entrando nos meses é como um ponteirinho do relógio. Se a gente perceber esse ritmo, a gente vive bem. Então, essa pergunta que você perguntou sobre o Urano está em Gêmeos agora. Significa que as coisas vão andar mais velozmente, porque em Touro é mais sossegado. Então, se a gente reclamou, o mês foi assim, foi lento, foi parado, então se prepare para o mês de Gêmeos, mas nós estamos no mês de Touro ainda. Entendeu? Eu queria tocar nesse assunto de novo, porque quando você estava falando de Urano, antes de entrar na pergunta, já estava aqui a moça pergunta isso aqui, porque eu não sabia que era dia 25 de abril, foi ela que me alertou aqui. Isso que eu coloquei essa pergunta, né? Por exemplo, você falou muito do touro. Eu sou sagitário com acidente de touro. Então, esse é o mês? Então, esse é o mês de trabalhar, né? Mas dá continuidade. Continuidade da coisa que você plantou em Áries. Porque o processo em Áries você planta, Touro, você Gêmeos, você divulga o seu trabalho, faz a planta germinar, né? Aí vem mês de Câncer, Câncer tem a ver com alimento, então já começa a surgir os frutos, Leão, né? O mês de Leão é o mês tipo, você já começa a ver aquela árvore frondosa, né? E assim vai, até chegar março do próximo ano, porque o ano, pela astrologia, ele começa de março de um ano até março do outro, entendeu? Que são o tempo dos 12 signos, entendeu? Então, como você falou, o seu ascendente é Touro, então nós somos no mês de Touro, mas isso é para todo mundo, mas principalmente para Touro. É o mês para trabalhar, entendeu? Para aquilo que você plantou lá no mês de Áries, entendeu? Porque muita gente desiste no meio do caminho, né? Aí falando em signo, por exemplo, não, então, Touro não, mas geralmente o ariano, que é do signo de Áries, por exemplo, meu ascendente é Áries. Muitas vezes a pessoa começa, mas não termina, porque ela não tem paciência de esperar
o tempo das coisas, né? O touro não, o touro já é mais paciente, embora o touro também tenha um lado, tem paciência, mas ele tem a paciência dele saber que tudo tem um tempo certo de crescer, de nascer, dar o fruto e a gente poder colher. É nesse sentido, entendeu? Tá certo, tá certo. Bom, são 9 horas e 15 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Gil Lisboa, astrólogo, tarólogo e numerólogo. Bom, como você já sabe, está acostumado, eu sempre faço a parte de interação. Vamos lá. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou na água aqui. E o Sim Procópio, meu cantor, está aqui comigo. S. Mesquita, CMS, obrigado por estar aqui com a gente. Junto aqui, boa noite. MJF Duarte, obrigado. Mesquita, boa noite, falou novamente. Marli Oliveira, obrigado. E Cacá Leolina. Olá, Kátia, tudo bem? Quem tiver alguma pergunta, alguma orientação, pode falar que agora é a hora. O Paulinho, 20278, obrigado por estar aqui na nossa live. Paulinho, seja bem-vindo ao programa 10 Perguntas. Quem puder, inclusive, já adicionar o programa 10, começar a seguir o programa 10 Perguntas, inclusive compartilhar com seus amigos, ficarei muito contente. E acho muito interessante falar sobre o que está acontecendo no nosso mundo, os signos e tudo mais. Às vezes as pessoas não sabem, mas tudo tem um começo, meio e fim, como sempre o Gil Lisboa fala desde a primeira vez que ele esteve aqui comigo no 10 Perguntas. Gil, o que está acontecendo com o mundo? O que a astrologia pode nos dizer? Porque uma guerra já faz mais de 5, 6 anos que é da Ucrânia, da Rússia, que nem terminou, já temos essa no Oriente Médio. As relações diplomáticas começam de um jeito, amanhã vão assinar a carta para parar com tudo, e não se para. Está indefinido, parece que perdeu as forças, mas os drones continuam furando navios e assim vai, e o povo, mais uma vez, morrendo. Foi bom você falar sobre isso. Então é assim, primeiro, a guerra da Ucrânia que começou lá, porque assim, qualquer ano pode ter guerra, só que quando é o ano de Marte, aí a energia fica mais forte, porque é o planeta que vai reger o ano inteiro. Então, desde que começou, aliás, só no dia, se não me engano, 20 e pouco de fevereiro também, quando já o Sol já ia entrar em Áries, que é o signo que é regido por Marte. Né? Foi, aliás, acho que 28 de fevereiro, 28 de fevereiro, uma coisa assim. Então, começou a guerra para valer Então, mas tem a ver não só com Marte, mas também tem a ver com Plutão, que está no signo de Aquário. Plutão é a planeta da destruição, né? E aí o que acontece? Destrói para construir o novo. Além disso, ele está no signo de Aquário. E Aquário tem a ver com tecnologia. Alguns países, porque Plutão também tem a ver com poder. Sim. Alguns países vão ganhar poder e outros vão perder. No caso dos Estados Unidos, que durante anos foi a potência do mundo, por mais que a gente não olhe, porque, claro, as notícias são mentirosas, jamais ia dizer que uma potência mundial está levando uma surra do Irã. E por quê? Eles chegaram lá com arrogância, com todo aquele lado, né? Nós temos os maiores navios do mundo, nós temos os maiores porta-aviões do mundo. Isso é ego, né? E o Donald Trump, não falando mal aqui, não tem nada a ver com signo, mas tem a ver com signo, o Donald Trump, ele é geminiano, então é aquele que fala, depois diz que não, volta atrás. Gêmeos é assim, não falando gêmeos do lado negativo, tá? E fala uma coisa, depois fala que não, aí vai falar do outro, sem saber se realmente o que ele está falando, né? E ele tem ascendente leão. E o que é o leão? O rei, né? Por isso que tem aquela coisa lá aquelas manifestações nos Estados Unidos de no king, né? Não rei, né? Não queremos rei. Porque ele tem esse ar superior de rei. Então, durante anos, os Estados Unidos foi uma potência. Aí chegaram com todo esse armamento, né? Grandes porta-aviões. E aí o que aconteceu? O mundo mudou, só ele não percebeu. Chegou o Irã, claro, vamos falar aqui com a ajuda da Rússia, da China, os reis da tecnologia. Drones baratinhos. Enquanto eles chegaram lá com aqueles porta-aviões bilhões, aqueles jatos de milhões, sim, pequenos drones chegavam lá, faziam estrago. Então, tudo isso mudou. Né? E aí todo mundo, claro, ninguém queria guerra, mas infelizmente a guerra, desde que o mundo ela existe, porque guerra vem de armas, né? A indústria das armas agradece, infelizmente, né? E lucra muito com isso, né? Então, assim,
Pode ver que a Rússia e Ucrânia, quando começou, a Rússia usou aqueles canhões antigos, aquelas coisas, para dizer assim, a Rússia está falida, a Rússia está. Mas agora, na verdade, a Rússia tem armamento que muita gente não sabe, a gente não sabe, né? Nem o Donald Sim, Trump sabe. imagina. Então, agora que está sendo mostrado os grandes armamentos que eles têm, que a gente não tinha ideia, né? Então, isso que está acontecendo com o mundo. Durante esse ano todo, até março de 2027, a gente vai estar nessa energia da guerra, né? Que é o Ogum, né? Nas religiões de matriz africana, o senhor das batalhas, né? Só que é assim, quando fala em guerra, não é só guerra de país contra país. Tem a guerra pelo poder. Aqui no Brasil, né? A gente vai ter eleição em outubro, né? Então, tudo isso é uma guerra, né? Guerra religiosa, porque infelizmente nós temos aí a bancada evangélica querendo poder tomar o poder a todo custo, né? E infelizmente eu posso dizer isso, se realmente isso acontecer, nós somos perdidos, tá? Porque pessoas fanáticas, né? Radicais que vão querer impor o evangelistão no Brasil, né? E proibir outras religiões e fazer leis que infelizmente. Então, assim, política é muito importante esse ano para o Brasil a gente ter uma consciência, não importa a esquerda, a direita, Lula, Bolsonaro, é você saber realmente o que importa. Falar assim, o Brasil tá ruim. Não, se o Brasil tivesse ruim, primeiro a gente não estava nem conseguindo fazer compra, nada, porque o Brasil já teve ruim para quem tem 60 anos, que é o teu caso, que é o meu. O Brasil já teve coisa que você tinha dinheiro, não tinha dinheiro, porque o caso do Verdade. do Cruzeiro, né, do Real, lá do primeiro Real, lá que, né, na época do Collor, entendeu? Então, hoje, por mais que seja o povo tem uma condição de comprar, tem uma condição boa. Naquela época não tinha. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai voltar, porque assim, Urano, como você perguntou, ele tem a ver com o futuro, é o planeta do futuro. Mas ao mesmo tempo, ele pode trazer também o passado. E o passado é tenebroso, né? Porque se a história que a gente já sabe da igreja lá no passado foi tenebrosa. Então, assim, se a gente não pegar essa responsabilidade para nós e falar assim, não, eu tenho compromisso de ir lá, voltar e voltar correto, a gente vai, entendeu, ter grandes problemas, sim. E não vai ser por, tipo, 4 anos, não, porque se eles entrarem no poder, eles não vão querer sair, entendeu? E aí nós somos perdidos, entendeu? É nesse sentido. Vamos esperar, né? Vamos torcer para que a conscientização chega para um denominador comum, se é da esquerda, se é da direita, mas que seja bom para o país, que acho que é isso que as pessoas estão precisando, ter esse reconhecimento, ser o só do poder por estar por estar, né? Tem essa frase que é antiga, né? Sim. Estar por estar e esquecer o principal, que é a população, né? Bom, então, mas agora falou do Urano, né? Falou do Urano, do Touro, ou dos Gêmeos. E minha amiga Kátia, que acabou de entrar, ela aqui da Zona Sul, mandou uma pergunta aqui, falou, escrevi aqui, escreveu, ela tinha mandado já de manhã e eu só passei para cá para o computador. Estão perguntando, ela está perguntando qual o significado da entrada de Plutão em Aquário. Agora já mudamos, hein? Agora acho que já deu uma reviravolta, né? Então. Kátia, então, aí você perguntou assim, por que está acontecendo tanta coisa no mundo? Porque esses planetas que a gente acabou de falar, Urano, Plutão, eles têm um trânsito, mudam. Por exemplo, o Sol, todo ano ele muda, ele passa pelos 12 signos e vai mudando, né? Sim. E ele leva um mês em cada signo. Já Urano, não. Urano tem um ciclo de 84 anos. Ou seja, você vai ter Urano uma vez na sua vida mudando de signo. Né? Então agora ele mudou de Gêmeos, ele vai ficar 7 anos em Gêmeos. Para passar por todos os signos, demora 84 anos. Tá? Nossa. Já Plutão é diferente. Plutão é mais ou menos 200 anos, entendeu? E ele demora assim mais ou menos de 12 a 15 anos em cada signo. Então, é um ciclo muito grande. Todos esses estão acontecendo agora, por isso que o mundo está essa reviravolta. Então, como eu falei aquela hora, Plutão, ele é o planeta que rege, ele é da transformação. Quando fala em transformação, também tem a ver com morte. É uma coisa que as pessoas não gostam de lidar, mas isso faz parte da nossa vida, morte. E quando fala de morte, as pessoas também só pensam que é morte de vida. Não, morte de ciclo.
Nós estamos vivendo um grande momento de transformação e de mudança de ciclo no planeta. E tudo isso tem que acontecer, porque, como eu falei, Plutão é o planeta da destruição para reconstrução. Então, destrói tudo para construir. O mundo vai acabar, nós não vamos lá para. Vai todo mundo sofrer, não. Não é isso. O mundo vai continuar, o planeta vai continuar. Mas nós vamos sofrer a consequência daquilo que nós fizemos para o planeta, né? Porque todo mundo enche a boca e fala, o planeta, o mundo que Deus fez e tal, mas na hora o ser humano vai lá e destrói, a natureza destrói aquilo que Deus fez, e ele vai ter. É como você jogar o lixo na rua, aí cai uma chuva daquelas bem, né? O lixo volta tudo para tua casa, entope tua casa, enche, inunda tua casa. É o que aconteceu, isso é Plutão, né? A gente viu agora, infelizmente, que tem a ver com Plutão e tem a ver com a lua cheia, né? Quando é a lua é um trânsito rápido. A lua demora de 2 a 3 dias em cada signo. Nós tivemos agora, não sei se você viu e as pessoas estão vendo a live, o caso de Pernambuco, né? Do Recife e no Rio Grande do Sul também, né? Nós tivemos uma lua cheia em Escorpião. Primeiro, Escorpião tem a ver com morte, né? Em águas, né? Aí aquela água barrenta, suja, cheia de lama. Isso tem a ver com as águas profundas, né? Que nas religiões de matriz africana, Nanã, né? Então, as águas de Nanã. Então, assim, o efeito da causa que nós estamos fazendo, nós estamos destruindo o planeta, nós estamos não cuidando do planeta, e isso uma hora volta. Então, Plutão, ele é o planeta da destruição. Ele vem falar, olha o que vocês estão fazendo, e isso é um efeito da causa que nós temos feito, né? E esse Plutão uma pergunta, só para dar uma continuidade, que isso é muito importante, porque Plutão, ele entrou em Aquário, foi no ano de 2022 ou 2023, que eu não me engano. E a cidade de São Paulo, ela é do signo de Aquário, que ela é 25 de janeiro. Quando Plutão, Aquário, guarda bem isso, né? Aquário tem a ver com tecnologia, tá? Aquário é o signo da cidade de São Paulo, tá? Quando Plutão entrou em Aquário, em 2022, foi quando teve aquela chuva em São Paulo, que ficou todo mundo sem internet, a cidade ficou inundada. Sim. Então, o que acontece? Ele destruiu a coisa da internet, que a gente achava que, não, essa aqui é uma maneira que agora a gente vai ter que ter uma outro tipo de internet, uma outra, né? Por exemplo, não querendo falar em política, mas tendo que falar, infelizmente. Por exemplo, o Haddad, que é aquariano, né? Ele teve uma ideia de colocar os fios debaixo da terra. Todo mundo achou isso um absurdo, tal, porque as empresas não querem investir, né? Na Europa é assim. Mas, então, tem lógica, né? Porque quando chove dá esses ventos, né? Só que assim, aí tem a política, tem os caras que querem, os que não querem, porque não querem gastar dinheiro, tal. Mas é uma ideia e é o necessário para o novo mundo que a gente vai viver, porque senão a gente vai ter isso várias vezes, entendeu? Choveu, é sem internet, é sem... E aí uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tem luz, não tem água, não tem... E vai, né? Então Plutão, como eu falei, essa pergunta que você fez, ele tem a ver com destruição e transformação, ou seja, precisa destruir para ser reconstruído. É um exemplo claro, ó, por exemplo, teve um terremoto em São Paulo, caiu tudo. O que sobrou tem que limpar e reconstruir. Isso aconteceu em Lisboa. Lisboa teve que eu morei em Lisboa, teve um grande terremoto em 1755, que destruiu a cidade, né? Foram 3 consequências. Primeiro foi o tremor de terra, né? Depois a tsunami, né? E depois incêndio. E porque as luzes eram lamparina, né? Era lamparina, então caiu lamparina a rodo, né? Ali e começou a queimar e tudo, né? Então, às vezes acontece isso para quê? Para reconstruir tudo de novo. Faz parte do caminho da nossa vida. Por mais que a gente não goste ou goste, faz parte do nosso percurso. Para estar aqui na Terra tem que passar por isso. Ô Gil, minha produtora está mandando aqui uma mensagem que você falou em ciclo, né? Quer dizer, quando você fala em morte, né? E a gente, quando manda parabéns, agora eu escuto as pessoas me falam, parabéns, que o seu novo ciclo seja muito harmonioso. Quer dizer, às vezes quando fala é morte, você fala, é um novo ciclo, não quer dizer que morreu, né? Morreu, mas renasceu.
é morte e renascimento, né? As pessoas não, elas só pensam na morte, na parte negativa. É um renascimento. A cada ano que você faz aniversário, você morre, mas também tem um ciclo de 7 anos, por exemplo, né? Que vai acontecendo. Por exemplo, se alguém puder, na minha vida, eu sempre tive isso. Lembrar o que aconteceu. Quando você tinha 7 anos, quando você tinha 14, quando você tinha, entendeu? E por aí vai. E a vida ainda ela é generosa, que ela dá mais 2 anos, que é o 9, ciclo de 9, para você ver assim, olha, vai acontecer mudança na tua vida, vai se preparando, entendeu? Sempre nesses tempos, porque a vida fala com a gente. Se a gente entendesse isso, se essas coisas fossem explicadas na escola, todo mundo estaria feliz e estaria bem. Entendeu? É isso. Os ciclos são assim. Você que morou em Lisboa, e lembrando um pouco o que aconteceu agora, 2, 3 meses atrás, a ponte, né? Ele vai de Lisboa a Porto, choveu e destruiu, ficaram aí meio que sem poder se transportar via ponte. Você falando sobre água, suja, que não sei, e você foi de Lisboa e nem veio aconteceu há pouco tempo, acho que foi 1 mês e meio, 2, na cidade de Lisboa, que numa ponte que caiu, que faz uma ponte que faz um caminho de Lisboa até Porto. Deixa eu agradecer aqui. É isso. Andréa Trindade, Baixada Santista, entrou aqui, muito obrigado. A minha amiga nutricionista, Alessandra Matias, nutricionista. Quem quiser ter um bom cardápio, pode entrar em contato com ela. Enquanto você toma sua água, deixa eu dar um abraço aqui ao nosso novo parceiro comercial. Mandar um grande abraço aqui para os nossos amigos, senhor Cláudio Moraes Azaria, não é isso? E Marcelo Silva Azarias, desculpa, Azarias. Senhor Cláudio e o Marcelo, lá de Itaquaquecetuba, são nossos grandes parceiros. Obrigado aqui, ó. Restaurante Moraes. Opa! Quem tiver para aquela região, Zona Leste, vamos nós, né? Restaurante Moraes. É Itaquaquecetuba, tá? Não vamos confundir, porque aqui em São Paulo tem o tradicional filé do Boi. Esse é mais esse não. Mas esse é o Restaurante Moraes, comida a lenha do nosso querido amigo do senhor Cláudio e o Marcelo, são nossos novos parceiros comerciais. Muito obrigado por estar acreditando aqui na nossa parceria com o programa 10 Perguntas. Ao nosso patrocinador, nosso grande amigo Emerson Teixeira, da GF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A GF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. A GF Consultoria, menos impostos, mais futuros. Daqui a pouco eu falo sobre os outros nossos patrocinadores. Está chegando muita pergunta. E para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui, dentro do 10 Perguntas, Júlio Lisboa. Ele que é astrólogo, tarólogo e numerólogo. E eu fico muito contente que é a terceira vez que ele vem, e cada vez que ele vem, as novidades. Algumas assim, algumas acolá, mas o bom é dar esse entendimento, que a gente nunca acha que está acontecendo porque é desgraça, mas sim, mas tem algum motivo. E o motivo, vamos dizer, que está nas entrelinhas, e a gente nunca se apercebe disso. Não é verdade, Ju? Sem dúvida. E os planetas não são culpados. Quem são os culpados somos nós que vibramos na energia, ou na negativa ou na positiva. Isso tem a ver com a humanidade. Bom, como se diz aqui no Brasil, diz que o ano só começa depois do carnaval. E parece que agora começou para valer. Fale um pouco, porque começou para valer, acho que já até antes do carnaval, né? O carnaval só essa coisa simbologia, e tudo começa depois do carnaval, né? Então, já esse ditado já há muito tempo que é usado no Brasil. Na verdade, não é no Brasil, é no mundo. Por quê? Porque pela astrologia, o Sol ele entra no último signo em fevereiro, né? Aliás, minto, março, né? Ele vai em março, né? Que é o 12º signo, que é Peixes, né? Que por acaso é o ascendente do Brasil. E aí começa o mês de Áries. Áries é o primeiro signo da energia de Marte. Marte é o planeta que abre, Ogum, o abridor de caminho. Mas, para valer mesmo nessa energia, ela começa com tudo em abril. Até o nome já diz, abril, a feira vai embora. Né? Entendeu? Só que esse ano, como eu falei, como é um ano de Marte, é de muita velocidade. E o Urano também, que entrou em Gêmeos, também. Então, é um ano corrido. Nós já estamos hoje já é dia 4, né, de maio, logo estamos em junho, julho, né? Então, assim,
Pelo calendário da astrologia, o ano realmente só começa depois do carnaval. Em março tem carnaval, que é em fevereiro, tem carnaval em março. Mas em março, quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo, é que abre a porteira. Depois vem abril, o nome já diz abril, mas ainda é o mês de Áries, né? E vai. Agora nós estamos no mês de, pela astrologia, é o segundo signo. Então, pela astrologia, nós ainda estamos no segundo mês. Nós não estamos no mês quinto. E isso foi criado pela igreja com outro calendário gregoriano. Eu estou falando do calendário astrológico, tá? Sim. Pela astrologia, nós saímos do mês de Áries e estamos no mês de Touro, que é o segundo signo, tá? Por isso. Entendi. Expliquei? Entendeu? Rapaz, tem que tirar o chapéu para você. Cada vez você vem com mais sofisticado nas palavras, hein? Parabéns, viu, João? Deixa eu aqui, ó. Obrigado. Oi? Obrigado. Não, exatamente. Isso que é importante. É o que eu sempre falo. E digo para as pessoas que às vezes eu convido e não querem vir no meu programa, querem até cobrar. Eu falo, eu estou indo para o meu 6º ano, não estou tendo problema com ninguém. E quem vem aqui, eu sempre falo, eu quero falar o assunto. Eu não quero o seu seguidor, eu quero o assunto. Porque é o assunto que faz crescer o programa. Né? E crescer com o programa com assuntos que fazem crescer pelo seu significado, não porque aquele que... Porque eu estou vendo aí, gente, 200 milhões, não sei o que, mas lá dentro o conteúdo... Aqui tem conteúdo, eu posso dizer, graças a Deus, e você sabe muito bem. Já é o 3º ano, a terceira vez que eu penso aqui. Tá certo? Sim. E é justamente isso. Quando não tem conteúdo, é o mais difícil, é o caminho mais difícil. Quando tem conteúdo, é o caminho mais difícil. Quando não tem, pode arrecadar milhões, mas precisa ver que esses milhões vão lá, dão like, pronto, acabou. E assim, o que você tem que se orgulhar, que eu falei para você, como você é touro, você está estruturando o seu programa. Então, talvez, como sagitariano, você tenha pressa, mas touro é aquele assim de galgando aos pouquinhos. Quando você chegar lá no 7º, 8º, e aí você vai poder. Não estou dizendo que vai ser nessa época, pode ser antes até, tá? Estou dando um exemplo, tá? Ter pessoas que querer participar, olha, quero participar do seu programa aí, você vai poder ter o seu preço, o seu valor. Então é a questão de insistência que eu falei. Por quê? Porque o que nós começamos agora vai servir para os 7 anos para frente, tá? Então, o que você está plantando agora é o que você vai viver por 7 anos, entendeu? E lá nos 7 anos, um pouco antes, já vai começar a ter a colheita. Só que agora é cuidar da planta, aquele processo que eu falei. As pessoas plantam, jogam a semente e já acham que vai dar o fruto e não é assim. Sim, sim. Entendeu? Sim. Até fico contente, porque você comentou que daqui a pouco as pessoas vão te ligar querendo participar. Coincidentemente, nesse mês de nós estamos em maio, né? Isso, em abril, 2 pessoas que já passaram pelo 10 perguntas falaram, posso voltar? Tem novidades. Acho legal, é trabalho. E fico contente que vão falar de coisas interessantes sobre psicologia, o ser humano, as relações entre os seres humanos. Eu também trouxe semana passada, eu vou trazer novamente agora no mês de maio, no mês de maio, no dia 27. E a outra pessoa, a Marli Arruda, que aliás tem o mesmo sobrenome que o meu, e ela fala sobre ludopatia, que é aquelas pessoas que já estão viciadas nos joguinhos. E essas pessoas isso aí, então, tudo isso são profissões chamadas profissões da nova era. Profissões online, que nós estamos fazendo aqui, astrologia, numerologia, uma pessoa especializada nessa febre que nós estamos tendo aí, que é os joguinhos, né? Pessoas perdendo dinheiro, família. Saiu do líquido, né? Porque durante anos que eu falei que era água, né? Bebida, né? Agora o vício está sendo no jogo, virtual, né? Então, até os vícios, até a bandidagem, ela muda, tudo muda, nada fica igual, entendeu? Aí você fala assim, não, o mundo piorou. Piorou porque assim, você conhecia o mundo da bandidagem lá, chegava lá no banco, hoje não tem, mas hoje tem pela internet. É um novo mundo. O mal e o bem, eles caminham ali, vão caminhando, entendeu? Vai evoluindo. Então, assim, não existe só bem e só mal. Tem que haver um equilíbrio. E a gente tem que trabalhar isso. Mas enquanto isso não se acertar, por quê?
tecnologia era uma coisa que no passado, por exemplo, televisão, quando surgiu, muita gente falava, olha, isso é coisa do demônio, isso aí vai acabar com o mundo, não sei o quê. A televisão veio, já está quase acabando, aí vem a internet. Ah, isso é coisa do demônio, isso é coisa que todo mundo usa, né? Até aqueles que metiam um pau falavam que era coisa do demônio, hoje são os que mais usam, entendeu? É o mundo. A gente tem que evoluir. Só que, infelizmente, para a evolução, também tem o caos. E caos não tem isso. Esse assunto sobre ludopatia, que é o vício, né? Está tendo problemas, inclusive. São dois grandes problemas. Um é a diminuição do rendimento profissional nas empresas. Pessoas que deixam até de almoçar para ficar no jogo, né? E o dia a dia que você, nas ruas, você vê as pessoas, assim, se elas estão empregadas ou desempregadas, está afetando o varejo. Quer dizer, porque as pessoas hoje estão deixando de fazer algumas compras e estão aqui só no joguinho, só no joguinho. Isso está afetando bastante. É um assunto que nós vamos trazer, eu vou trazer agora, uma semana antes da Copa do Mundo, as pessoas para falarem se vão jogar, que façam seus jogos nas bets que são cadastradas aí pelo governo, porque se fizer pelas que não são, o vício é pior. Pode falar, desculpa. Então, só para complementar isso que você está dizendo, é justamente isso. O tipo de vício mudou, né? E as pessoas agora, esse que você falou do rendimento. Por isso que muita gente hoje, né? Porque o brasileiro já tem isso com ele, do imediatismo, né? É muito mais fácil. Então, essas empresas elas contratam meia dúzia de gente que diz que ganha milhões, que não sei o que, tal, né? Que na verdade é uma propaganda enganosa também. As pessoas, opa, se ela ganha, eu também vou ganhar, então eu também vou jogar, entendeu? É isso. Porque a internet também, ela vem a chamada fake news, mas não é só você, é você também contar mentiras. Olha, eu consegui isso, eu tenho esse avião, eu tenho isso por causa disso. Na verdade, é um mundo ilusório que se vende, né? Então, esse mundo, ele só mudou. Antigamente era na televisão. Na minha época, na sua época, acho que você lembra disso, né? Tinha propaganda de cigarro. Se você fumasse o cigarro tal, né? Você ia ser rico, você ia ser, né? Ia ter todas as mulheres, não sei o que tal. Isso era naquela época. Então, tudo muda. Mas, infelizmente, o lado negativo também continua. Só mudou o endereço, né? E, antigamente era na televisão, agora é na internet, né? É verdade. É sobre isso. Bom, vamos aqui para a nossa sexta pergunta. 2026 é o ano de energia 10 e 1. O que significa isso? Muito bem. 10 e 1 ou 10 mais 1? Não, eu vou explicar. Além da astrologia, sempre também tem a numerologia, tá? Então, todas essas vertentes, elas têm os estudos para cada área. Então, na numerologia, na astrologia, no tarô, na Umbanda, no Candomblé, né, que é o ano do cavalo de fogo, por exemplo, pela filosofia oriental, esse ano é o ano do cavalo de fogo. E a energia de fogo, assim como é o ano de Marte, a energia de Marte. Ano de Ogum também é fogo. Então, no final, todos se complementam ali, tá? Mas por que é um ano 10 e é um ano 1? Na numerologia, sempre quando você soma um número, sempre tem que chegar num número só, que é 1. Então, se você somar 10, tá? Aí você tira o 0, fica 1, tá? Só que são duas energias diferentes. Por quê? O 10, primeiro tem o 10, pelo tarô, ele é a carta da roda da fortuna. Então, o que é essa carta da roda da fortuna? Esse ano é um ano de altos e baixos, entendeu? A gente vai pensar que está lá no alto, a gente cai. Então, muita gente vai cair, muita gente vai subir. Esse ano todo vai ser assim. E quando eu falo ano todo, até março de 2027, tá? Aí, se tirar o 0, fica 1, tá? O 1 no tarô, a 10, o número 10 é a carta da roda da fortuna, que eu falei, né? Sobe e desce, né? Se ficar só 1, é a carta do mago, né? Então, o mago no tarô é aquele que ele faz, ele tem o poder de conhecimento para sobreviver. Então, a gente vai ter que ter esse poder, a gente vai trabalhar isso para a gente poder viver, né? O nosso mago interno, né? Mesmo no meio das dificuldades, você
cria condições, inventa coisas para você sobreviver nessa situação. Se você olhar aqui a carta do mago, ele está apontando para o céu e para a terra. Tudo vem de lá para cá. A gente é muito material. Só que tudo tem ajudinha lá de cima, né? Por quê? E também assim, porque tudo começa na sua cabeça, né? Você está passando por um problema financeiro, você fala, mas o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Então, é o mental, é o espiritual que está te falando, que está fazendo isso. E aí, quando ele aponta para baixo, é você concretizar. Então, aquilo que você pensou, você concretiza. Por quê? Porque aqui, pelo menos, a carta do mago é o número 1. Tem a ver com Áries. Áries começa, mas nunca termina. Ele planta, mas não tem paciência de esperar para colher. Você entendeu o que eu acabei de falar na live aí? Sou de Áries, o meu ascendente é Áries também. Eu já fui muito assim quando era mais novo. O que me fez ficar preso, eu estou vários anos é a astrologia. Entendeu? Porque antes eu começava um trabalho, não gostava. Quando eu morei fora do Brasil, né? Morava em Portugal, morei em vários lugares por lá. Entrava no trabalho, não gostava, tirava meu uniforme, trabalhei muitos anos em restaurante, né? Tirava meu uniforme, entregava pro patrão e ia embora. Tipo assim, depois passava fome, passava dificuldade, por quê? Porque não tinha paciência, entendeu? De saber que a vida tem um ciclo. Então eu tive que aprender isso na porrada, entendeu? Na marra, passando dificuldade, entendeu? Então eu não gostava de trabalhar, não vou ficar aqui não, vou para outro lugar. Aí, chegava em outro lugar, acontecia a mesma coisa, entendeu? Por quê? A gente vai colocando um defeitinho aqui, um defeitinho ali, e a gente acaba desistindo. E quando a gente tem um negócio, um projeto, por exemplo, no seu caso, você tem essa rádio, né? Então, por exemplo, o meu projeto de astrologia. Todo dia você tem que cuidar daquela semente. Então, o que é cuidar da semente? No seu caso, divulgar suas lives, no meu caso, fazer minhas lives, entendeu? Fazer com outras pessoas, porque nós vivemos uma coletividade, eu não sou só individual, entendeu? É isso. Então, isso é botar energia naquilo que você faz e que você gosta de fazer. Não sei se você lembra, que é da nossa época, aquele joguinho chamado Tamagotchi, que era um bichinho lá que você tinha que alimentar. Era um joguinho que tinha um bichinho que você tinha que alimentar, mas era um joguinho, né? Você tinha que botar lá umas bolinhas como se estivesse alimentando ele, né? Então, quando você alimentar, você fazer, ou seja, a internet, você tem que fazer live, você tem que fazer postagem, tem que fazer. É você alimentar aquilo que você trabalha. E é a mesma coisa numa empresa virtual ou uma empresa física, você tem que ir lá, abrir a empresa, divulgar o seu trabalho, fechar no horário que tem que fechar, entendeu? Hora de almoço. Então, isso chama-se alimentar aquilo que você tem. E é isso que a gente está vivendo. Só que como agora é virtual, às vezes a pessoa começa e ela não tem paciência, porque antes ela, tipo assim, tinha que levantar cedo para ir para o trabalho. Hoje ela não precisa levantar cedo, mas ela tem que ter uma certa rigidez. Uma rigidez eu não diria, uma certa, como é que eu posso dizer, organização. Senão sai fora do, entendeu? Por exemplo, eu sei que pelo menos uma vez por semana eu tenho que fazer uma live, um vídeo, né? Se não for uma live, um vídeo, falando sobre astrologia. Por quê? Porque eu estou alimentando meu canal. Isso é o novo. Tá certo. Gil, o amigo meu de Bauru, Renato Caio, ele entrou na nossa live agora e já tinha mandado uma pergunta anteriormente. Mas eu já perguntei o que está acontecendo essa loucura toda, e ele está falando assim: o que os planetas têm a ver com tudo isso que está acontecendo no mundo? Você já deu uma Tá. passada, mas antes de você responder, eu sei que você já entrou um pouco nesse assunto, um pouco antes já falando, Uhum. mas agora eu vou falar sobre o que os planetas têm a ver. Nós falamos ao contrário, né? Eu vou falar dos planetas, mas antes de você responder, deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso querido Rodrigo Coppi, que é o diretor comercial da CL Solar, um dos nossos patrocinadores. A CL Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Eles atuam 100% com energias renováveis, com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos on-grid e híbridos, e consultoria e migração de clientes. Consultoria e migração de clientes para o mercado livre e de energia. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Falar sobre energia, sobre essas placas fotovoltaicas, é uma coisa que ainda lá na Europa já está proliferada. Aqui no Brasil, as pessoas ainda pensam, nossa, é tudo muito caro, mas elas não pensam no futuro. É aquela coisa que você falou, imediatismo demais, quer para hoje o que pode ser, né?
Então. Espera aqui, que tem uma pessoa que entrou aqui, deixa eu mandar aqui, né? Ah, tá, ok. Então, aí a sua pergunta é o seguinte, o que isso tem a ver? Então, tem tudo a ver, então. É como eu falei, as pessoas confundem muito horóscopo com astrologia, tá? A astrologia, ela fala sobre tudo, política, sobre, né, por exemplo, é igual falar de quem faz previsão, no meu caso, né, também faço previsão. Por exemplo, previsão do tempo, né? A pessoa que estuda previsão é um estudo, que vai chover, vai ter um temporal, tal. Mas tudo tem a possibilidade de mudança, porque pode vir um vento de outro lugar e esse vento levar a nuvem que vinha carregada para esse temporal e não ter. Ah, o cara não sabe, o cara erra, o cara. Não. Mudança somos nós. Entendeu? Como a gente vibra. Bom, então uma pergunta que você fez que eu gosto muito de dar, que você fez aí no programa, que é Plutão. Plutão, ele tem a ver com petróleo. E olha a guerra, por que é? Petróleo. Porque Plutão, ele rege o signo de Escorpião. São as riquezas debaixo da terra. Escorpião, assim como o Leão, é o rei das riquezas de cima, né? O Escorpião das riquezas de baixo, tá? Então, petróleo e também a tal das terras raras, tá? Por quê? Plutão, ele está no signo de Aquário. Aquário tem a ver com tecnologia. E as terras raras são os cristais, as pedras que estão debaixo da terra, que fazem os componentes para computador, para celular, para tudo isso que a gente usa tecnologia. Então, hoje, até a maneira de ser, a gente está mudando, né? De fazer guerra. A guerra antes era pelo petróleo. Ainda está tendo. Por exemplo, muitos países, que é o caso da China, né? A China, para quem não sabe, ela é do signo de Aquário, por isso que ela é a nova potência do mundo, que ela está lá na frente, 1000 anos, tá? Então, assim, ela já tem terras raras, e ela tem, além dela ter, ela ainda quer de Taiwan, assim como os Estados Unidos quer lá da Groenlândia, quer do Brasil, quer, né? Então a guerra agora está sendo por essas componentes que fazem as tecnologias. Por isso que Plutão em Aquário, ele rege o signo de Escorpião, né? Escorpião tem a ver com as riquezas debaixo da terra e Aquário tem a ver com as tecnologias. Então nós estamos num conflito mundial por causa das terras. Antigamente era petróleo. Tanto é que, não sei se você acompanhou, tinha aquela lá, o PEP, né, que organizava né? Aí isso aí está cada vez sendo. Já não serve mais para o mundo novo que a gente vai ter. Além disso, o dólar, né? Porque o problema dos Estados Unidos ganhar muito dinheiro era o tal do petrodólar, né? Todo compra de petróleo. Né? Só que aí começa a guerra. Então, assim, vamos dizer que o Donald Trump ele deu um chute na própria canela, né? Tipo, ele achou que ia. Mas no final ele fez tudo ao contrário. Beneficiou quem? Beneficiou outros países que não tem nada a ver com os Estados Unidos, inclusive o Brasil, tá? Mas o Brasil é outra história, porque depende dos nossos políticos que a gente vai ter aqui. Mas uma outra coisa do Brasil, que para quem não sabe também, o Brasil é do signo de Virgem, né? Virgem tem a ver com alimento, né? Então, o Brasil é o maior exportador de alimento, um dos maiores exportadores de alimento do mundo. O Brasil não é para entrar na guerra, não. O Brasil é para exportar alimento, né? O Brasil é o país dos alimentos, né? Mas é claro, com essa guerra, infelizmente, nós temos aqueles empresários que eles só pensam no lucro. Se tiver que vender, eles vão querer vender mais para fora do que para nós, entendeu? E por isso que o alimento vai lá nas alturas, entendeu? Para que eu vou vender para você se tem outro que paga o dobro, o triplo? É isso que pode acontecer. Mas isso não tem nada a ver com governante, não tem a ver com a economia mundial. A economia mundial, se chegar nesse ponto, a gente pode passar por isso, entendeu? Não que o Brasil vai estar falido, não que o Brasil. Mas a gente tem potencial. Agora, vai caber para quem estiver no governo nos próximos tempos saber administrar isso, saber lidar com isso, porque é capaz de acontecer isso por causa da guerra, né? Mas a gente meio que passou
um lado ao contrário, ao invés de jogar lá para fora, quando veio os tarifaços, né? Em pouco antes teve lá aquela nem sei como é que posso falar, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal, eles tinham um estoque Sim, grande para onde conseguiu se manter o mesmo preço, né? E deu um sim. custo fácil, e o Brasil foi para mercados alternativos, né? Então, E, e justamente, você nós falou, tivemos outros mercados sem ser. Deixamos de vender só para os Estados Unidos e fomos para outros países, né? Arábia, esses países mais, né? Que a gente antigamente vendia menos. Esses países, inclusive a China, né? A China é um dos maiores parceiros. Só que tem uma coisa, a visão dos nossos empresários, infelizmente, que quando isso aconteceu, poderia baixar o preço aqui, né? E ser vendido, mas não, eles preferiram fazer o sim, quê? Aumentar, né? Então, assim, eles não estão preocupados com o mercado dentro, eles estão preocupados com o mercado fora. Primeiro foram lá fazer do negócio de vender para outros, né? Outros países. Não dá Estados Unidos, vão vender para outros. Conseguiram. Mas também falar assim, ó, mercado interno que se ferre, né? Vamos, né? Então, mas nesse caso, poderia baixar um pouco os valores da. Mas não, eles fizeram ao contrário, né? Que infelizmente são os empresários que o Brasil tem. Não sim. são todos, mas uma maioria tem esse lado de só lucro, né? Agora minha amiga Sueli Ambrosio Procópio entrou aqui na nossa live e A mandou um Suelen, pouco. Sueli, a nossa querida amiga que ela vai te procurar ainda, calma, que ela está no momento sim. dela, ela vai te procurar, gente boa, né minha querida amiga Sueli? Ah, a astrologia tem algo a dizer sobre esse momento de guerras pelo mundo? Lá atrás nós falamos sobre isso, sobre guerra, mas não falamos em astrologia. Falamos sobre vários. Falamos da astrologia tem a dizer com os acontecimentos do mundo. E agora, essa mudou de novo a mesma pergunta. Falei, poxa, nós vamos conversar sobre esse assunto, porque é uma coisa que tem gente entrando e a astrologia está sempre no nosso encalço. Então, não só astrologia. O problema de astrologia é que as pessoas não gostam do chamado lado sombra. O que é sombra? Guerra, morte, ninguém gosta desse lado. Mas a gente tem que encarar. A vida é assim. Nós tem que encarar alguém da sua família que morre, alguém conhecido que morre. E isso faz parte do ciclo da vida. E quando fala guerra, as pessoas não. Ah, eu quero paz. Todo mundo quer paz. Só que no ano de guerra, ninguém tem paz. Ano de paz são os outros anos que virão. Se você trabalhar na guerra. Porque assim, quando a gente está em guerra, né? Você Sim. só tem que escolher que lado da guerra você vai estar. Se você vai matar, se você vai curar, se você vai ajudar a recolher os corpos, se você vai alimentar. A guerra é um processo que a gente está inserido, goste ou não, entendeu? No caso do Brasil, como eu falei, é alimento, né? Mandar alimento para o mundo, né? O Brasil é esse potencial, é o trabalho dele, por quê? O Brasil é de signo de Virgem, e Virgem está destinado a servir o próximo. O problema do brasileiro que aí tem a ver com leão, porque os signos eles vão evoluindo, né? Mas às vezes a gente tem lembrança do signo anterior. A maioria do brasileiro, eu tô falando agora, eu tô falando um pouquinho de karma, tá? De outras vidas, né? A maioria do brasileiro tem o lado de leão, que foi rei no passado, foi dono de escravo, foi tipo assim, sabe quem sou eu? E isso é uma coisa típica, entendeu? Do brasileiro, sabe? Então, ele não gosta de servir, ele gosta de servir. Ele não gosta de servir, ele gosta de ser servido. Sim. E nós vamos evoluir quando a gente aprender a ser o próximo, entendeu? Por isso que nós estamos aí no conflito nessas coisas, principalmente agora está acontecendo muito caso de igreja, né? Igreja que serve, o outro, igreja que só lucra. Tá nisso. Se você perceber, é uma guerra. Uma serve e a outra lucra, né? Então Você quem que falou tá uma coisa, certo? Pode você falou uma falar. coisa interessante, negócio do karma, falar um pouco de karma. Antigamente a gente fala, nossa, a pessoa é um karma na minha vida. Sim. Mas o karma só tem um lado positivo, não negativo, tá? Mas algumas coisas do brasileiro, a gente traz de outras vidas que a gente já foi dono de engenho, dono de escravo, já foi rei, já foi rainha. Então, tipo aquela coisa, ah, sabe quem sou eu? Sabe, o brasileiro tem muito isso, sabe? Quem é você? Hoje você é você. Você não é mais. Nós não vivemos mais na época dos reis, entendeu? Porque Sim. é uma coisa muito que a gente. As pessoas ainda têm lá na alma isso, entendeu? Por isso que acontece, está acontecendo todas essas coisas que a gente está vendo, né? Preconceito, tudo aquilo. Por quê? Já vem, né? É um processo, é uma ferida que está tendo que ser curada com dor e na força, na marra. Por isso que esse momento agora que a gente está entrando é importante. E essa guerra pelo poder, ela é necessária, porque sem isso não tem, né? Não tem.
as revoltas, né, que aconteceram, principalmente no Brasil, a revolta das chibatas, as revoltas foram necessárias, não aconteceram porque, entendeu? Sim, Claro sim, que o sim. outro lado vai falar, porque eles não querem trabalhar. Não, não é questão de querer trabalhar, não. Ninguém quer ser escravizado, né? E aí você falou lá na parte lá dos joguinhos, né? Que as Sim. pessoas... Porque o brasileiro está fugindo disso. Então, se eu tenho a oportunidade de ficar rico, como muita gente está rica, também quero. Por que eu vou trabalhar? Você entendeu? Entendi. Aí você vai falar, Verdade. não, tá errado, todo mundo. Não, não tá errada. É a forma de pensar. Só que a pessoa está buscando uma forma imediata. Ela achando que ela jogando ali, ela vai ganhar porque o outro ganhou. Mas o outro é só um processo de fazer a propaganda ali para, olha, compra porque você vai ganhar, você vai ficar rico. Olha a minha Mercedes, olha meu. Você entendeu? É Mas, isso. então, para a astrologia, essas mudanças são necessárias e é, são necessárias, embora tenham mortes, tenha todas essas revoltas, né? E né, você destruir para recomeçar. Uhum. Gente, o que a astrologia pode falar para a gente aqui? Olha, é bem interessante. O que podemos fazer o que podemos fazer para podermos levar a vida no ano de 2026 pela astrologia? Ótima pergunta. Então, o que podemos fazer? O mundo está em guerra? Você vai escolher. Eu quero entrar nessa guerra. Vou lá, vou. O que aconteceu muito com o brasileiro. Começou a guerra na Ucrânia, os brasileiros foram lá, escolheram servir do lado da Ucrânia ou da Rússia para, tipo assim, para ganhar dinheiro. Então, a Ucrânia ofereceu 5 mil reais, ia lá, mas não tinham, no mínimo, de sabedoria onde que eles iam entrar, como eles iriam entrar, se eles iam ser bem aceitos, entendeu? Então foram, né? Então, sim, é você não vibrar nessa energia. É um momento de guerra? É um momento de guerra. Agora, a guerra, você escolhe de que lado vai estar, do inimigo ou do outro inimigo, que aí cada um tem que escolher, né? E a guerra, não só ela existe nesse sentido que nós estamos falando, de guerra de bastante gente lutando contra outro, mas a guerra diária que nós temos tempo. Por exemplo, São Paulo. Cada vez mais a gente está tendo a criminalidade em São Paulo, né? Cada vez mais aumentando, né? Cada vez mais. Por quê? E tem justamente a ver com Plutão. Plutão e Aquário. Qual é o maior roubo que está acontecendo em São Paulo? Não só em São Paulo, mas no Brasil. Celular, que tem a ver com tecnologia. Entendeu? Então, é aquela coisa, você se preparar, não, tipo assim, não sair com o celular à noite, né, à noite. Não sair com o celular dando, né, bandeira na rua, falando, por exemplo. Eu não saio, entendeu? Sim, sim. Às vezes eu nem saio com o celular, eu deixo o celular em casa, mas quando eu levo, não fico falando, entro no lugar para mandar mensagem, alguma coisa assim. Então, guerra está acontecendo muito, né? Que agora Saturno e Netuno entraram em Áries, que Áries é o signo que, né, da, da guerra, do conflito, mas também a gente estava com vários planetas aí em Áries, que agora eles estão saindo, indo para Touro, né? Porque aí o ponto ali no relógio vai mudando, né? Sim, sim, Então o sim. que acontecia? Mas tem alguns que ainda estão em Áries. O que acontece? No trânsito, né? A guerra, conflito no trânsito, briga. O cara deu uma batidinha, você já vai lá, já sai, já querer brigar. Brigar por tudo, brigar por nada. É o que está acontecendo. E aí outra coisa é da política, né? Tudo bem, você pode ter a sua opinião, você pode ter. Agora, sair discutindo na rua, brigando por causa de política, é isso que, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho minhas opiniões, tenho, né? Discuto na internet, com a internet, né? É uma coisa. Agora, eu não vou na rua sair lá gritando com o outro, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Então, é você se proteger. Tem que lutar, porque nós somos uma luta, por exemplo. Muitos no caso do que a gente falou sobre trabalho, né? Que tem a ver com isso, né? Urano, ele entrando em Gêmeos, que estava em Touro, Touro tem a ver com trabalho. Então, muitos trabalhos vão ser online, como foi na pandemia. Home office, entendeu? Cada vez mais isso, até as empresas preferiram. Por quê? Elas economizam, ganham mais, porque não precisa ficar com funcionário, dando alimento, dando isso, gastando luz, essas coisas. Então, é um mundo novo. Então, a gente se adaptar ao novo mundo, né? Saber que esse novo mundo ele está aí. Por mais que você queira ou não, por exemplo, a guerra também porque a China, que é comunista. Gente, a China é a nova potência mundial e quer a gente goste ou não, ela vai estar aí, né?
Então, é a gente se adaptar, porque a gente precisa. Hoje em dia, olha, a gente está fazendo live. Eu, talvez você também não, mas há 40 anos atrás, eu não imagino, eu tinha 20 anos, que eu tenho 60 e pouco, que meu trabalho ia ser esse. Mas você falou agora sobre essas mudanças que a astrologia vem nos mostrando, vem pelos astros, né, como podemos falar assim, né? As empresas que você comentou que estão fazendo home office, da pandemia para cá, voltou a ter algumas mudanças. Estão voltando ao presencial. Então, mesmo com a tecnologia, mas estão voltando a se adaptar. Isso é uma coisa. Tá, então. Foi bom você falar nisso. Por quê? Porque o ser humano ele leva tempo para se adaptar, né? E eu tenho muitos amigos, por exemplo, eu sou Sagitário com Áries, né? Que é fogo, né? Eu sempre fui para ser meu próprio patrão. Mas se você tem uma pessoa de Capricórnio, com um touro, inclusive, que é você, uma dificuldade que ela vai fazer? Ah, eu vou lá pular, voltar lá para a empresinha que eu trabalhava porque é mais seguro. Porque as pessoas voltam, o medo de seguir para frente. A dificuldade ela tem que ser ultrapassada. Você não volta para trás, mas as pessoas fazem isso. Então as empresas, elas estão, você tem razão, elas estão fazendo isso. Mas logo, logo elas vão ter que voltar de novo. Você entendeu? Só que agora é definitivo. Você entendeu? Por quê? As pessoas buscam segurança, né? Ah, então a empresa não está bem, vamos trazer os nossos funcionários de volta para cá. Primeiro que aqueles funcionários que já começaram home office não se adaptar novamente a estar ali, entendeu? Então, é um processo. Só que para a mudança, existe um processo. Por exemplo, eu que morei na Europa, quando eu fui para lá, não era euro. Sim. Tá? Era escudo, cada país tinha sua moeda. Até isso, todo mundo saber o dinheiro do euro, levou tempo, coitado. Os velhinhos iam lá e tinha que fazer cálculo, mas porque quanto euro, não sei o que e tal. Sim, sim. Então, é um processo demorado, tá? E esse processo que você acabou de dizer é um processo também. Todo mundo vai buscar segurança. Só que o mundo novo, nada mais é seguro, tá? Nada, Urano, ele é o planeta das mudanças, ele muda, vive mudando. Se você não se adapta a essas mudanças, vamos dizer assim, você está ferrado. Sim, entendeu? sim. Tá ferrado mesmo, porque nada vai ficar igual como era antes. Nós estamos construindo um novo mundo. E esse novo mundo, porque assim, você falando, aí você até deu o exemplo aí das pessoas, por exemplo, o restaurante tradicional a lenha. Eu até gosto de falar isso. Nós estamos vivendo um conflito de passado e futuro, tá? Então o restaurante, não estou falando, o restaurante deve ser ótimo, ainda mais fogão a lenha. É uma coisa tradicional, e muita Sim. gente ainda prefere. Entendeu? Muita gente ainda prefere. Mas hoje então muita gente está querendo, tipo, hoje em dia é iFood, né? Quase as pessoas não estão cozinhando mais, né? Não estão se dando prazer, né, de ir no restaurante, comer, conversar, tal. Praticamente, né? Por quê? O ser humano está perdendo contato, está virando máquina, vamos dizer assim, né? E infelizmente, se a gente deixar, a gente vira máquina mesmo, né? E a máquina. Aí tem o negócio da IA também, né? Que a gente não falou, mas tem a ver, né? A IA, por exemplo, eu já uso a IA para fazer mapa, mas não é a IA que fala para mim o que eu. E eu faço a pergunta para ela e ela me dá a resposta daquilo que eu perguntei, tá? O José Augusto, não sei o que, é sagitariano, com ascendente em touro, tal. Ele é uma pessoa para ser um profissional, para ter sua própria empresa, ou é uma pessoa para trabalhar para os outros? Tá? No meu caso, como, né, você tem as duas coisas. Você pode trabalhar para os outros, que aí é o lado de segurança de touro, que touro volta para trás, que o mundo mais confortável era melhor, que acontece com muita gente. Sim, sim. Mas pode ir para frente, que o Sagitário é aquele que joga a flecha e vai para frente. Sim. Você entendeu? Então, no meio da dificuldade, que a maioria das pessoas fazem? Volta para trás. Eu tenho amigos assim, que começaram a trabalhar home office e tal, até abriram empresa e tal, de repente, não, porque isso não dá, não sei o quê. Aí vai lá e trabalha numa empresa. Só que já não consegue ficar preso numa empresa. Já não consegue, porque assim, a gente está perdendo salário, está perdendo benefícios. Esse mundo que a gente conhecia, principalmente no Brasil, cada vez vai ser menos. Entendeu? Sim. Independente de política, cada vez vai ser menos. Então, se a gente não despertar,
Porque a gente tem dom, Deus deu dom pra gente, né? O Augusto, ele é um comunicador, eu também sou sagitário, né? Então, como que eu posso usar esse dom para trabalhar, para ganhar dinheiro? É o que você está fazendo, é o que eu também estou fazendo. Sim. Vai ganhar dinheiro de imediato? Não. Tem um tempo da plantação. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Daqui para frente você vai ver, né? Você vai falar assim, nossa, o bem que o Gil lá falou naquela época. Você entendeu? Por quê? Sim. É o novo mundo. Ainda nós estamos na televisão e estamos na internet. Logo, logo, televisão. Entendi. Entendeu? É Gil, isso. me passa, por favor, sempre antes de formalizar a última pergunta, infelizmente, passa os seus contatos, porque sempre tem alguém que queira fazer O mapa. um mapa contigo. Por favor. Bom, Gil Lisboa 2018, tá? Pode me mandar um oi lá no privado, falar, perguntar se quiser, tá? Bom, como eu falei aqui no começo da live, o mapa astral não é só para pessoa, tá? O mapa astral ele dá muito mais além, por isso se chama mapa, né? Te dá o universo, o mundo, se você. Mas o principal foco que esse ano eu estou focando, eu estou tendo muitas pessoas me perguntando, é o profissional. Por quê? Eu acabei de dizer aqui na live, nós temos o dom, esse ano é um ano 1, como eu falei aqui na live. O ano 1 é o ano do empreendedor. Então, quem for empreendedor vai despertar esse lado. Só que é aquilo que eu falei, é a energia da pessoa começar e logo de cara fica um mês, abrir uma empresa, não dá resultado, vou parar. Não, você não, entendeu? Essa é uma visão que o brasileiro tem, porque, por exemplo, o americano, por mais que seja, eles sabem que uma empresa, para começar a ter lucro, para começar a render, são 5 anos, é o mínimo, né? Então você começa, aí, tá vendo? 10 anos, né? Sim. 5 anos, então, 5 anos. 10 é o número, então já tem 5, falta mais 5, entendeu? Mas os 5 já ultrapassou, tá aí, ó. 5 anos fazendo o que você faz, o que você gosta, mesmo com toda a dificuldade. É isso. Porque você bota a sua energia. Então tem muita gente que é empreendedor, mas não usa, por quê? Fica buscando segurança, trabalhando para o outro. Porque tem uma frase que diz assim: se você não trabalha para você, não gasta energia para você, você vai ter que trabalhar para o outro e gastar energia para o outro, tá? Mas assim, as suas energias vão ser gastas, você vai ficar velho e você não fez nada por você, porque você estava fazendo para o outro. Porque você acreditava mais no outro que acreditava em você. É isso que está acontecendo com todo mundo. E Entendeu? falar em grande empreendedor, falar em grande profissional, acabou de entrar na nossa live aqui o Oswaldo Arruda, advogado Oswaldo Arruda. Muito obrigado por estar aqui na nossa live. Opa! Esse é um grande empreendedor, cara que estava aqui embaixo, foi lá para cima, desceu, mas nunca perdeu o foco. Parabéns aí pelo seu trabalho. Mandar um abraço para o Raimundo, 5R, que também entrou aqui na nossa live. Não esquecendo que daqui a pouco vai estar no GTV do próprio Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no canal do YouTube. Programa 10 perguntas, tá bom? Bom, em rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rodrigo Bresser, da Bresser 7. A Bresser é uma gestora especializada em fundo de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Maiores informações sobre nossos fundos, www.bressera7.com.br. E a escritório de advocacia, a Alcarnelos Vargas do Amaral Advogados. Escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Muito obrigado aqui à doutora Flávia Real, ao Guilherme e à Camila Vargas do Amaral. Mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Dom Magri, professor que já esteve aqui com a gente, formado pela PUC, me mandou aqui um livro dele, muito interessante aqui sobre as relações das pessoas. Bem interessante. Estratégia formativa para reconhecimento do papel dos afetos na construção do conhecimento e na constituição da pessoa. Diários do Itinerância, número 3. Obrigado, Dom Magri. Valeu. Tá. Prometeu de voltar. Tá certo? E mais uma vez, falar com o nosso querido amigo senhor Cláudio, o senhor Marcelo Silva Azarias, do nosso restaurante Moraes Comida a Lenha. Olha aqui, eu falei que ia mostrar o novo parceiro comercial. Quem estiver em Itacoaxetuba, é só passar lá. Tá bom? Fala aqui, viu a propaganda no programa 10 perguntas. Gil, bom, o ano tá rápido. Copa do Mundo, nem respiramos Copa do Mundo. 2 meses depois, eleição. E agora começa aquelas loucuras de muita informação, se é verdadeira, não é, ou se é o que é real, o que não é, o que é não é.
que pode esperar de mudanças, vamos falar positivas, para 2026 ainda? Sim, é claro, muita coisa pode mudar, né? Claro que esse 2026, como eu falei, vai até dia 20 de maio de 2027, que é a energia do ano todo, né? Mas nós temos aqui uma coisa que vai acontecer, que é o último planeta a mudar de signo, desses planetas que eu falo para você, que eles mudam assim de tempos em tempos, mas eles ficam anos, né? Que é a entrada de Júpiter em Leão. Júpiter vai sair do signo de Câncer, que ele teve em Câncer já por muito tempo aí, tá? Júpiter é um ciclo, ele tem um ciclo de 12 anos, né? E Júpiter vai sair de Câncer e vai mudar para Leão. Então ele leva 12 anos para passar por todos os signos, né? E agora ele vai entrar em Leão. E o que isso quer dizer? Júpiter em Leão, Júpiter é o planeta da sorte, da abundância. Então em Câncer, primeiro, o Júpiter, por mais que as pessoas falam na astrologia que é um planeta benéfico, mas quando ele passa num signo, na energia de um signo, ele faz aumentar o signo. Então, o que aconteceu? Ele estava em Câncer. Câncer tem a ver com pátria. E olha lá, os conflitos de pátria foram aumentando. Olha, guerra aqui, guerra ali, né? As pátrias brigando para, né, uma com a outra, tal. Então, ele faz aumentar. Mas, ao mesmo tempo, ele fez aumentar as coisas de família, né? As pessoas tentando ali, ou brigando, né? Brigando, ou então tentando se entender. Agora, em Leão, é um pouco diferente, porque Leão é o rei, o brilho, né? Leão, ele vai colocar aquelas pessoas, os que tiverem, tá no topo, sendo líderes, vão surgir. Então, líderes vão subir e líderes vão cair, entendeu? É aquela, quando começa a fazer a limpeza. Então, tipo, quem tem que sair, vai sair, quem tiver que entrar, vai entrar. Isso é uma das coisas. Júpiter em Leão também, ele vai fazer a gente trabalhar a nossa autoestima, né? Eu gosto de mim, brilhar, eu quero brilhar. Então o Zé Augusto tem aí, como eu falei lá no programa lá no começo da live, 5 anos de programa, né? E por acaso, não é por acaso que ele escolheu as 10 perguntas, porque assim, quando chegar no ciclo 10, aí você vai ter que dar uma renovada. Porque o mundo vai mudando. É que eu falei, de 7, 9 anos o mundo vai mudando. Então, já não vai ser mais esse aqui dessa forma, esse formato que a gente está fazendo. Mas, se você tiver essa visão e tiver, vai aí mais 10, mais 20. Por isso que muitas empresas, né, prosperam, crescem e vivem muitos anos, porque tem essa visão, né? Cada, pelo menos, 7. Isso é em tudo também, casamento, por exemplo. Os casamentos, tem um ciclo de casamento de 7 anos. Primeiros 7 anos, as pessoas vivem lá, nos seus conflitos, nas suas. Aí ficam lá. Quando chega no fim, aí começa a ter os conflitos. Para quê? Ou vai 7, ou acabamos por aqui. Tá? Caso resolvam, se entendam, ficam mais 7. Aí vai para os 14. Por isso que tudo na vida tem um ciclo: 7, 14, 21, 28, né? 35, depois 42, 49, e assim vai, né? E as nossas idades também, que é o tempo de Urano. Urano ele muda, ele demora 7 anos, né? Em cada signo. Então esses 7 anos que ele fica num signo, ele vai trazendo as mudanças. Ele entrou em Gêmeos, ele vai ficar até 2033 em Gêmeos. Então 2033 ele vai trazer a coisa de Gêmeos. O que é Gêmeos? Comunicação. Gêmeos tem a ver com tecnologia. Gêmeos tem a ver com viagem. Então, não sei se você tem acompanhado, mas agora já começamos a ter problema no caso do petróleo, que muitas empresas na Europa já não estão abastecendo aviões porque não tem que estar muito caro, entendeu? Então é uma mudança, vai ter que se descobrir novas formas de viajar, novas maneiras de viajar, entendeu? No caso, muda-se, Gêmeos tem mais a ver com viagem interna, então as pessoas vão começar a viajar mais dentro do Brasil do que para fora, porque para fora talvez fique mais impossível. Então, tudo isso são mudanças que são necessárias e faz parte da vida. Se a gente aceita, a gente vive bem, se a gente entende, a gente vive bem. Né? O que acabou é porque tinha que acabar, o que começou é porque tinha que começar. E é isso, é o mundo da nossa vida e no coletivo também. Tá certo. Bom, Gil,
meu querido amigo astrólogo, tarólogo e numerólogo. Cara, agradecer mais uma vez a sua presença aqui comigo. Eu que Sempre agradeço. qualquer novidade, continuo colocando no Face, vamos compartilhando. E é isso. É acreditar no mundo melhor. Oi, fala. Aí nós podemos fazer uma outra lá, junho, julho, que é a entrada de Júpiter, que é o último planeta que vai mudar de signo, em Leão. Aí a gente pode falar mais sobre isso. Mas quando você tiver disponibilidade. Mas tá aí. Não, aqui sempre Agradeço tem. a todos. E para finalizar, aquela mensagem, além das mudanças, mas não, nós temos um minuto, aquela mensagem positiva para as pessoas que estiveram com a gente desde as 9 horas da noite, estão aqui com a gente, são 10 horas e 20 minutos, 1 hora e 20 de live, é live pra caramba, graças a Deus. Uhum. A mensagem é: aceite e entenda as mudanças, porque quer a gente queira, quer a gente não queira, o mundo vai mudar, e está mudando, tá? E daqui para frente vai ser uma mudança assim, muito grande. Então, é só você entender. Quando você não fica lutando contra as mudanças, você vive bem. Agora, quando você fica lutando contra a mudança, eu não quero assim, eu não quero assado, não tem querer, a vida muda, entendeu? E a gente vai. E você tem que entender onde a vida está te mandando, né? Tem muitas pessoas que vão mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país, mudar. É mudança, entendeu? E se você aceita, você vai e começa um novo ciclo de vida e a vida segue. Se você ficar lutando ali, é um sofrimento e é um peso que você fica carregando que não é nada bom. Né? Tá certo. Bom, Gil, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre falo, eu que agradeço. Vocês na internet, vamos compartilhando. Obrigado a você que esteve comigo desde as 9 horas da noite aqui, com o Gil Lisboa, nosso querido amigo astrólogo, tarólogo e numerólogo. Semana que vem estamos de folga na segunda-feira, mas no final do mês teremos mais um grande assunto sobre relações entre os seres. É muito importante, que vai estar aqui o nosso querido Ortiz. Tá certo? Agradeço e daqui a pouco já está no GTV do Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, no canal do YouTube. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau a todos. Obrigado Gratidão, a todos. Até. Obrigado, até. Tchau. Tchau.